De volta no Receita na Mesa, enquanto a Camila vai terminando o nosso bolinho maravilhoso, a gente já volta com ela. A gente vai bater um papo aqui com Lair Malta, que é um treinador de cabeças, vulgarmente chamado ou popularmente chamado de coach, que é uma palavra meio nova, que é uma coisa meio, todo mundo hoje fala sobre isso, mas que basicamente nos ensina a criar hábitos ou a descobrir quais são os hábitos que a gente precisa ter para facilitar muito ao nosso sucesso e alcançar aquilo que as nossas metas e tudo aquilo que a gente precisa. É um prazer enorme ter você aqui, Lair. Prazer é meu, Fabrício. E hoje eu estou aqui tentado, porque não tem sobremesa que eu adoro mais do que o tal de bolo. Já tô aqui calma, que já você vai sentir o cheirinho que vai sair daqui. Vai ser... Vamos assim, acho que a principal pergunta que provavelmente muita gente que está nos assistindo talvez não saiba, já tenha ouvido falar, já sabe mais ou menos o que é, mas não sabe descrever. O que é um coach? O coach é um elemento que leva o interlocutor através de perguntas poderosas a fazer com que ele descubra o que ele deseja, o caminho que ele quer seguir. Em cima daqueles objetivos que ele está tendo dificuldade de alcançar, você pode fazer perguntas e ele descobrir esse caminho. Você não pode indicar um caminho. O coach é isso. Todo mundo atua como um coach de um modo geral. Mas o coach profissional mesmo, ele trabalha, tem duas modalidades, no nosso caso especificamente. Quando o coach profissional ele trabalha do presente para o futuro, levando o elemento a fazer a descoberta da jornada que ele quer seguir. E tem a parte que é de transformação, que é fazer com que ele descubra os obstáculos que ele tem e que ele precisa superar. E assim, provavelmente você já teve várias e várias pessoas respondendo essas perguntas. Você conseguiria resumir, ou estatisticamente falando, qual é a maior dificuldade ou quais são as grandes dificuldades que você mais encontra em pessoas que estão mais ou menos procurando seus caminhos e ainda não encontraram? A maior dificuldade do ser humano está dentro de uma estatística que, inclusive, eu acho que você já conhece também. É o medo do ridículo, de pagar amigo, é o cárcere que o elemento tem, do conceito que imagina que outros estejam fazendo dele. Então, ele não enfrenta os obstáculos dele de forma nenhuma. Por exemplo, eu conheci um elemento agora essa semana, e esse elemento morou 10 anos num país onde o idioma é inglês, e ele não consegue dar uma aula de inglês. O que impede ele? Não é falta de conhecimento, não é falta de experiência, falta de autoconfiança, falta de sair desse cárcere, de imaginar que os outros estejam criticando ele de alguma forma. O medo do ridículo pesa tanto para o ser humano que 100% dos seres humanos padecem disso, mas 66%, segundo estatísticas, tem nesse temor uma intensidade tamanha que supera o medo da morte, o medo da mutilação, valores morais. Isso é o coach, é a atuação do coach. Agora, se não existe por parte do coach mínimo de disciplina, não tem nada que você possa fazer. Não tem jeito. Aí você chega e fala, olha, se você quiser um coach, você me chama. Se eu vou trabalhar um elemento, um coach, e ele não atende, eu corto barato, porque aí eu não consigo, tanto que eu faço um contrato para que ele cumpra aquilo. Mas é ele que está fazendo a proposta, está dizendo a jornada, o caminho que ele quer seguir, ele que escolhe. Então a gente escolhe aquilo e vai dando as notas naquilo também. Mas em nenhum momento vocês ajudam a escolher esse caminho? Não podemos. Isso aí não é permitido. Mas tem muita gente que é perdida, Lair, que não sabe o que quer, o que não quer. As perguntas poderosas, que a gente chama isso no processo coach, é levar o elemento a descobrir o que ele quer, o que ele precisa, o que ele necessita. Aliás, Tales de Mileto, que se não me engano morreu no ano 625 a.C., ele respondendo a um sofista algumas perguntas interessantes, que queria colocar ele, inclusive, numa saia justa, uma das perguntas foi essa: o que é mais importante? Ele falou: a necessidade. O que faz o sapo pular? Necessidade. Então, se não tiver necessidade, não adianta. Se o elemento quer esse trabalho, ele já tem um propósito. Agora, precisa gerar nele a disciplina. E essa disciplina não pode ser assim, então você tem que fazer tanto. Eu não posso dizer quantas vezes tem que fazer. Não, eu posso até estimulá-lo a fazer a milha extra. É diferente. Fazer algo mais além do que ele já fez, do que ele propôs fazer, ele pode fazer alguma coisa a mais. Por exemplo, um dia fazendo um trabalho coach, o coach me atendendo, eu era o coach, ele perguntou assim: o que você gosta de fazer? O que você propõe fazer essa semana? Eu falei: eu vou ler um livro. Minha proposta. Eu falei: ótimo, anotou lá. Aí na aula, na sessão seguinte, e aí? Eu falei: eu li 2 livros. Então eu fiz uma milha extra. Mas eu que fiz a proposta, a minha disciplina é isso.
Não é ele que vai dizer o caminho. Quando você imagina ou que, assim, que uma pessoa esteja... Qual seria o autodiagnóstico para uma pessoa entender que ela está precisando de um coaching? Olha, é impossível ter alguém que não precisa, para começar, porque coaching tem para todos os setores, para todos os tipos de atividades. Agora, nós encontramos, infelizmente, o mundo padece disso. Cerca de 95% a 98% dos seres humanos ficam sempre na dependência de um toque para fazer alguma coisa. Estão sempre nessa carência e nessa dependência. Por isso que, um dia, numa jornada na USP, um engenheiro da Compaq, na época, fez a curva de Gauss mostrando que a diferença que um trabalhador faz no começo de carreira e no final de carreira, ele citou 5% no começo e 5% no final. E eu acredito que é menos do que isso. Por quê? Não há a disciplina. O comodismo é um vício tremendo na vida de todos nós. Todo mundo tem preguiça de fazer alguma coisa que não é satisfatória naquele momento. Se ele não tiver um motivo que leva ele a ter essa disciplina, ele não consegue fazer. Agora, aquilo que você falou agora mesmo aí, a pessoa faz, aprende a gostar. Dentro dos conceitos de inteligência emocional, isso também é explicado. Se nós temos de 80% a 83% de pessoas que fazem o que não gostam por necessidade de sobrevivência, nós temos, então, privilegiados aí de 17% a 20%. E o segredo dessa situação é isso. Se você não faz o que gosta e não vê possibilidade de fazer o que gosta, dê um jeito de gostar do que tem que ser feito. Tem que gerar no elemento o motivo para ele encarnar a disciplina, mas é tudo através de pergunta, não através de indicação de caminho. É ele que tem que fazer a descoberta. E ele que, na realidade, quando descobre isso, é mais ou menos que nem... Você não dá o peixe, você ensina a pescar. Exatamente. Né? Porque aí quase que ele passa a ter uma automotivação. Mas, por exemplo, o senhor é uma pessoa que precisa de coaching? Preciso, todos precisamos. Todos. Então temos um coach, do coach, do coach, do coach. E não para nunca. Por exemplo, eu posso citar um ponto fraco que eu tenho, que eu considero. Um ponto fraco que eu considero. Por exemplo, não é preguiça de levantar. Eu levanto cedo, eu estudo, leio uma média de 10 horas por dia, mas eu tenho preguiça de fazer determinadas coisas que eu necessito todos os dias. Eu faço e muitas vezes eu utilizo esse argumento. Eu estou fazendo porque eu não gosto de fazer. Eu vou fazer porque eu não quero ir. Eu vou por isso. Quem manda em mim sou eu. Exatamente. Dentro desse propósito de autodisciplina, eu que já fumei, parei de fumar num tranco, nunca mais toquei no cigarro. Só lembro de detalhe, 16 de novembro de 1966, às 16 horas, numa quinta-feira de muito calor, entreguei meu maço de cigarro para o meu auxiliar de sessão e nunca mais toquei no cigarro. Em 66? 66. Dia 1º de junho, se não me engano, de 2001, eu tomei o último gole de cerveja na minha vida. E é a bebida que eu mais adoro. Nunca mais eu pus na boca. Disciplina. Por que eu tenho que ficar subordinado a isso? Não, mas também... Bom, a gente... Passa os teus contatos pra gente, que estão aqui na tela. Sim. A gente vai para um break. Na volta a gente vai terminar essa conversa, porque eu tenho... Claro. Porque eu tenho uma pergunta para te fazer, me lembra que é sobre a cerveja, sobre o prazer. Claro, claro. E a gente vai terminar a nossa receita no próximo bloco. Não sai daí, porque eu estou sentindo um cheirinho aqui no estúdio que está simplesmente alucinante. Até já.